até falava em ter filhos, mas assim, eu fiquei assustada. Justamente, talvez, por ter engravidado tão cedo numa relação, né? E aí, então, eu não sabia, assim, eu não ficava imaginando, ai, vou ser mãe, vai ser tudo lindo, vai ser perfeito. Não tinha expectativa, né, Ana? Eu não tinha expectativas. Sim. Então, assim, eu fui me ambientando naquela situação. E eu achei muito difícil. Eu morava longe. Se encontrar, eu morava longe da família. Então, assim, eu morava em Florianópolis, a minha família morava em Curitiba. A minha sogra morava em Floripa também, mas a 60 quilômetros da minha casa. Floripa não é como aqui. Floripa é tudo longe. Então... Rede de apoio tinha que criar. Rede de apoio. Rede de apoio. Assim, eu tinha muitas amigas, mas elas não tinham filho. Então, era outra realidade, né? E eu tive uma gravidez de risco, tive que parar de trabalhar. Nossa. Então, assim, a minha vida mudou radicalmente. Interrompeu. E aí, eu fui entendendo o que era ser mãe. Já o Marcos, ele tinha um sonho de ser pai, porque ele não tinha tido pai. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha 23 anos. E tava lá, trabalhando na televisão, trabalhando no rádio, com seus 23 anos. Então, imaginem quão desafiador foi isso. Mas o que eu acho que levou a gente a estar nesse lugar hoje, de repente, de referência no discurso sobre isso, né? Falar sobre isso, que não, eram assuntos que não se falava. Quando eu tive a Anitta, em 2005, não podia falar, por exemplo, em depressão pós-parto. Ninguém falava. Não tu tinha que estar muito feliz com o bebê no colo. Se teu filho era saudável e tu tava ali. Se falasse, era uma culpa gigantesca. E aí eu comecei a perceber que tinha várias mulheres que não estavam bem. Eu não estava bem também. Para mim foi bem difícil. Não tinha como compartilhar. Isso. Era uma coisa que é mascarado, né? A gente não falava sobre isso, nunca. Ninguém falava. Ninguém falava assim, ai, olha, não tô dando conta, eu tô mal, eu tô fraca. Eu lembro que eu tive muita dor, assim, no corpo. Eu tive que fazer fisioterapia, porque eu fiquei muito magra. Eu amamentei por muito tempo, e muito. Então, eu fiquei muito exaurida mesmo. Eu perdi muitos quilos. As pessoas falavam, nossa, o que aconteceu com a Ana? Eu de lado... Não, de frente parecia que tava de lado e de lado não dava pra ver. Tipo, eu me tornei mãe. Eu fiquei um fiapo humano, assim, sabe? Aquela mãe clássica, assim, das olheiras e tal. Exausta. E aí, então, eu cobrava muito participação do Marcos, porque eu não dava conta. Ele, eu gosto de tomar banho, de dar banho. Então tu dá banho. E eu nunca facilitei. Então, eu acho que isso fez com que ele fosse aprendendo que sim, ele tinha que participar, porque é muito cômodo, né? E o pros legal homens não participar. Tipo, se um homem quiser nunca Exato. trocar uma fralda, nunca botar pra dormir, nunca nada, agora talvez ele seja questionado, mas durante muito tempo isso era falar, eu sou homem. Mas começou por você verbalizar isso pra ele. Sim. Né? Mas isso é ancestral, né? A gente tá falando de uma coisa, uma cultura que não deveria existir, né? Mas a gente tá trazendo hoje, no século que a gente tá vivendo, essa participação ainda maior. Hoje em dia, os homens, eles são mais ativos na paternidade, mas até um tempo atrás, é a mãe, é só a mãe, né? Então, é muito difícil mesmo, mas é tudo construído. Nada é em vão. Mas né, é importante porque fazendo. muitas mães acabam assumindo mesmo esse papel de dar conta de tudo e não dar espaço pro pai. E fala, não, eu sou a mãe, pode deixar que eu faço. Existe isso ainda. Eu acho que é igual educar filho. Tu distribuir os papéis na criação dos filhos. Por que eu falo isso? Ensinar um filho a fazer uma coisa certa, às vezes dá mais trabalho do que tu deixar, né? Exato. E, às vezes, tu vai ter que brigar tanto pro marido entender que ele também é pai, que ele também tem que levar no médico, que ele também tem que ele tem que estar no grupo de WhatsApp, porque ele tem que saber que dia que é o passeio. Sim. Porque o teu HD tu já tá muito lotado e tu dorme muito menos e tu tá exausta. Não é só o trocar a fralda, dar banho. Muito mais. Vai muito além. Isso, vai muito além. Vai muito além. Então, às vezes, dá tanto trabalho, dependendo do homem, tu explicar isso, que ela nem que tu pensa assim, quer saber? Tchau. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço do meu jeito.
E um dia essa conta vai chegar, né? E chega. Não, Sim. é incrível, porque a gente vai falando de saúde mental materna, a gente fala de tudo. Claro, tem que ter a saúde mental paterna também, né? Não dá pra gente falar só da mulher. Mas é essa construção que deve ser dita para as mulheres darem espaço para esses homens também. Querendo ou não, você deu espaço para ele, né? Você falou, ó, tá aqui, vai dar o banho, vai fazer, você deixou ele fazer. Então, isso é muito importante, né? E assim, né? Eu sou uma pessoa que eu não cobro o padrão de qualidade dos demais. Então, assim, se tu delega as coisas, tu não pode exigir que eu vejo, assim, tem mães que vão viajar, que viajam a trabalho. Então, elas deixam as marmitinhas, os lanchinhos com o nomezinho, com as roupinhas. Cara, Tudo pronto. E assim, a gente nasceu sabendo que tinha que fazer isso? Não, a gente aprende, a gente pensa, a gente cansa, a gente gasta muitos neurônios calculando isso. Deixa que eles façam isso também, eu entende? falo que, gente, Eu deixa não passar preparo perrengue. nada, eu não preparo nada. Eu deixo modo avião. Eu não, assim, ó, se eu tô em casa, tô em casa. Se eu não tô em casa, eu não tô em casa. E aí eu não fico resolvendo coisas à distância. O adulto que tiver responsável na minha casa para cuidar das minhas crianças tem autonomia, tem autoridade. Isso é muito libertador, né? É uma confiança Você também, tem que né? confiar na pessoa Sim. que tá lá cuidando das suas filhas. Sim. Ponto. Ele é o pai, ele vai agir igual você como mãe, né? Ou se tu deixa com a tua mãe, se tu deixa com uma funcionária que tu vai contratar para isso, Exato. tu tem que Confiar. conversar, explicar as questões, né? E tem que deixar confiar, acontecer. tem que dar autonomia para essa pessoa. Exatamente. Porque senão tu vai ter só dois trabalhos. Tu vai ter dois trabalhos ao invés de ter um, né? Que é Porque você, na verdade, cuida ser de longe. responsável pelo que está acontecendo e ainda gerenciar esse outro cuidador. Então, assim, eu não sou gerente do Marcos. Se ele tá com as crianças, o que ele falar tá certo, entende? E é que, além da confiança, você passa também que a gente precisa a criança precisa do jeito do pai também, né? Porque Sim. senão é sempre você mesmo que esteja lá. O pai, a mãe está com o jeito dela por São trás. os papéis, né? O Então, pai, não, a você mãe. está deixando ele dirigido da forma dele e a criança precisa do momento da mãe, o jeito da mãe, e ter contato também com o jeito do pai ou qualquer outra rede de apoio. Dos avós, né? Eu até Isso. estava lendo uma pesquisa hoje que falava que tem uma geração agora que está sendo criada pelos avós. E aí é um problema, porque o papel do avô e da avó não é educar. Né? Então, assim, o papel do avô e da avó é afeto, é brincadeira. Agora, se os avós vão educar, aí fica assim, quem é a figura de autoridade? Tem que ser a pessoa que tá todo dia. Fora que as memórias, né? Eu penso sempre em memórias com os avós, que é tão bom, é tão gostoso. O meu pai que fala assim, é muito bom ser avô, porque o amor é o mesmo de um filho, só que sem a responsabilidade por trás. Então, e é isso que traz a memória afetiva mais tarde, o que ela vai levar para essa vida adulta, né? Eu lembro da minha avó chegando com doce, porque não é a mesma forma, ela não está lá para educar. Então, a gente acaba, quando os avós educam, tem esse papel realmente. A criança precisa estar alinhado, né? Eu tenho a minha mãe como rede de apoio, mas eu acredito assim, é muito alinhado o que a gente, a conduta e o que ela respeita com relação à educação. Então, assim, não é para dar doce, não é para dar tela. A minha filha tem 4 anos, ela tá numa fase de desenvolvimento, ainda não é hora dela ter acesso a essas coisas, né? Em excesso. Então, a minha mãe respeita. Então, isso é uma forma de educar. Porque se ela respeita os limites que eu acredito, né, como mãe para minha filha, isso já é meio caminho andado, só que precisa estar alinhado, né? Então, claro, ela é minha rede de apoio, mas tem a escola também. Então, várias pessoas que vão transitar na vida da minha filha têm esse papel. O que importa é a gente tentar alinhar entre todos que são a responsabilidade por aquela criança. Porque, ora, a sua filha não vai estar com você, vai estar com a babá, ou vai estar com a avó, vai estar... Então, todas essas pessoas precisam estar alinhadas com o que você acredita. Porque já pensou ela tá um dia com outro dia com outro, cada um faz de um jeito? Não, todo mundo tem que estar em harmonia perante aquela criança. Porque nenhuma mãe vai criar um filho sozinha, né? A gente é uma comunidade, então a gente precisa que as crianças transitem no mundo de todas as redes de apoio que a gente tiver, né? Eu acho que as mães também, é muito positivo esse momento que a gente vive de grupos de mães, a gente pode trocar não só nossas angústias, como pequenos aprendizados.
Né? Quando a minha filha adolescente, esse ano, veio com essa história de sair na balada, eu fui falar com outras mães que os filhos já saíam na balada. E eu toda semana recebo áudios de amigas. Tá, e agora? Meu filho quer sair, como é que é na balada? Então, assim, tu vai se informando com outras pessoas, né? Eu acho que antes a maternidade era mais solitária, que não tinha essa rede de apoio. Sim. E eu acho legal esse movimento que o meu marido faz, que é de juntar homens também. Né? Quando ele começou a falar de parentalidade, só tinha mulher nas palestras. Só tinha mulher. E a grande maioria mesmo. E eram as mulheres assim, ai, meu marido que tinha que estar aqui. É muito legal que hoje em dia tem bastante homem. Sim, até na última palestra que a gente foi dele, tinha bastante homem, tinha mas homem, a grande maioria era mulher. Era mulher. Porque assim, a gente meio que sabe, né? Quem tem que ouvir Sim. São os homens, né?